Olá pessoal, muito boa noite. São exatamente 22 horas. Estamos falando aqui direto dos estúdios da TVBE em Joinville, na rua Iririú 176, bairro Saguaçu, com mais um TVBE Entrevista. E o programa de hoje vai falar de bola laranja. Mas calma, não é a da fruta que eu estou falando. Vai falar também de garrafão e também não é de vinho, para quem gosta de beber. Apesar de ser uma quarta-feira, o assunto é sexta. Já arriscou um arremesso para adivinhar o tema de hoje? O cronômetro está zerando e eu já enterrei todas as dicas que eu tinha. Tudo bem, então essa eu vou entregar de bandeja para vocês. Não quique fora da quadra, porque o tema de hoje é basquete. Isso tudo porque nós vamos poder matar um pouco dessa saudade das estrelas que brilharam nas quadras de basquete aqui de Joinville e que representaram a cidade em competições nacionais. No dia 21 de junho, a partir das 19 horas, no Centro Eventos Carl Hansen, jogadores e técnicos que vestiram as cores da nossa cidade reencontrarão a torcida joinvilense no All-Star Game Joinville. A tradição volta às quadras. Serão muitas emoções, muita alegria, com certeza muita gente que sente saudade do basquete, das grandes competições, vai comparecer. E você, claro, é o nosso convidado. E para falar desse tema que fez muitas vezes a maior cidade do estado lotar os ginásios e vibrar muito, recebemos a presidente da Liga Norte de Basquete, Priscila Castro, e o ex-atleta do basquete de Joinville, atualmente jogando basquete por outra equipe e também jogando basquete 3x3, Renato Shows. Renato, Priscila, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na TVBE. Obrigada por receber a gente. Obrigado, Renato. Muito obrigado, boa noite. Eu queria perguntar uma coisa para começar, começar com a Priscila. Qual que é a tua história com o basquete? Eu vou contar a minha primeiro, a minha história com o basquete. Eu nunca joguei basquete na vida. Não, mentira, algumas vezes eu joguei. Mas a minha história de basquete é que na escola onde eu estudava, até a 8ª série, não tinha quadra de esporte, né? Então a gente jogava numa cobertura que tinha lá, que era o pátio da escola, e o máximo que a gente jogava era um mata-soldado, uma época, e outro momento esticaram uma rede e a gente conseguiu fazer uma meia quadra de vôlei, que dava mais ou menos para se virar. E tinha tênis de mesa, enfim. E aí, quando a gente chegou próximo de sair da escola, que fizeram uma quadra. Mas aí a gente gostava tanto de jogar, era educação física, era o momento de jogar, e de repente o professor Moacir Nazareno Góes Correia, disse assim, a gente vai falar sobre basquete. Disse, a gente vai jogar basquete? Não, a gente vai entender o basquete. E ele ele ditava as coisas e a gente escrevia. Até contou aquela história de Massachusetts, do professor canadense, das cestas de pêssego. Então essa é a única lembrança que eu tenho meu relacionamento com basquete, fora depois torcer para o Joinville, e depois eu quero contar disso também para vocês. Mas eu queria que a Priscila começasse a contar. Como é que começou esse teu relacionamento com basquete até você virar a presidente da Liga Norte? Então, nunca joguei basquete. Até os 7 anos, a minha mãe e a minha tia tentaram. Uhum. Eu fui em 2 treinos com a professora Rose, na época. A professora Rose foi minha professora na escola também. Isso. E daí não deu. O que acontece? A minha família toda é envolvida com basquete. Começou com a minha tia, em 85, se eu não me engano, 86. Ela como mesária de basquete aqui em Joinville. Ela fazia educação física e aí ela se tornou mesária. Depois disso eu acompanhei sempre, né? Sempre estava no ginásio como torcedora e acompanhando a minha tia, a minha mãe, depois o meu tio, né? Que são mesários de basquete, hoje a minha mãe é representante. E a minha tia e o meu tio viraram árbitros internacional, mesários, né? A minha tia, ela foi a presidente da liga por 19 anos, se eu não me engano. Então eu sempre acompanhei e vai fazer agora dia 15, 4 anos que ela faleceu. E eu caí de paraquedas na Liga Norte. Então, o presidente da federação na época, o Fábio, ele veio, falou comigo, disse que como eu acompanhei a minha tia por 4 anos, enquanto ela estava no tratamento contra o câncer, eu estava muito com ela, então estava bem ligada na Liga Norte, e aí ele disse que eu era a melhor pessoa para assumir. E eu estou aqui há 4 anos na frente da Liga Norte. Que legal. Depois a gente vai falar um pouquinho da Doris, que acho que é um personagem muito importante para o basquete da nossa cidade. Mas antes, Renato, queria que tu contasse um pouquinho como é que começou a tua história no basquete também, logo desde cedo, como é que foi? A minha história começou com 15, 16 anos. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu cresci no interior de Gramado. A minha mãe trabalhava numa instituição, um orfanato de crianças carentes.
E eu cresci no meio das crianças. E gostava de futebol, tal, trabalhava na lavoura no início, né? E daí chegou com uns 14, 15 anos, comecei a jogar basquete, brincar com basquete. E daí dali eu pensei, eu vou tentar isso aí. E a minha mãe pegou e me falou, ó, faz o que tu quiser da vida, seja feliz e eu vou estar aqui para te apoiar o que tu precisar. Se não der certo, tu volta para trás. E eu entrei com 16 anos, comecei a jogar basquete. Não sabia nem correr direito e fui para Torres. Na época tinha a Ubra Torres lá em Torres, Rio Grande do Sul, né? E daí eu fiquei 2 anos lá. Passei o primeiro ano em Torres lá, bancando a minha estadia lá, né? Primeiro ano. E no segundo ano já fui contratado pelo time adulto, já para fazer parte do adulto e receber uma ajuda de custo ali para jogar as categorias de base. Ah, que legal. E daí eu rodei, fui para São Paulo depois, rodei pelo mundo, pelo Brasil afora, né? Joguei em São Paulo uns 3, 4 anos lá e depois eu vim para Joinville em 2010. E daí, Com 15 anos já tinha 2 metros de altura, mais ou menos. Eu tinha 1,95 praticamente. Daí já chamava atenção o basquete. Eu jogava vôlei, jogava futebol também, jogava todos os esportes, mas quando eu comecei a quicar a bola laranja, me apaixonei, me apeguei. Gostei do estilo de jogo, é o meu perfil também, né? Sou muito aguerrido, brigador. Vai de pessoa a pessoa, né? Tem pessoas que gostam de vôlei, tem pessoas que gostam de futebol. E eu me apaixonei podia ter feito qualquer outro esporte, mas me apaixonei pelo basquete assim que peguei a bola laranja na mão. E tu já tinha teus ídolos daí naquela época, desde pequeno, assim? Sim. Eu me inspirava muito no Kevin Garnett, do Minnesota Timberwolves. Na época que ele era no Minnesota, acho que ele foi até MVP, eles chegaram nas finais ali. Foi a primeira camiseta que eu ganhei. Até que era 21. Eu uso 21 por causa do meu aniversário e por causa dele também. Eu só para botar um docinho na boca da galera aí, então o All-Star Game ele vai acontecer no dia 21, né, num sábado, às 19 horas no Centro Eventos. Os ingressos já estão à venda no site Ticket Center, mas se você quiser concorrer a ingressos, nós temos um par de ingressos para sortear hoje. Você manda uma mensagem aqui para o WhatsApp da TVBE, 34519400, mande sua mensagem, fale alguma coisa da tua relação com basquete, mande uma foto, de repente, você no ginásio assistindo um jogo, nos tempos áureos aí do basquete, tua lembrança, você jogando, ou mande um texto contando alguma história, ou mande só quero participar, enfim, mande sua mensagem, sua dúvida, enfim, fique à vontade, participe e concorra a esse par de ingressos aí para assistir o All-Star Game no dia 21 de junho, não neste sábado, no próximo sábado, aqui em Joinville. E falando da Liga Norte especificamente, eu também tive um relacionamento, outra segunda história com basquete, eu tive um relacionamento com basquete através da Liga Norte. Na época, a Doris e a Cláudia procuraram a empresa que eu trabalhava e a gente fez o site da Liga Norte. E lá eu fazia manutenção dos resultados, né, e tudo mais. Eu lembro que tinha umas 10 equipes participando, tinha equipe lá de Blumenau que participava aqui, era um negócio bem, bem bacana, assim, né? E eu lembro que, de vez em quando, o Facebook faz isso, né? Traz aquelas lembranças, daí vem uma lembrança, assim, da Cláudia Birkholz, né? Que diz assim, Wagner, sábado tem Liga Norte, apareça lá para assistir. E depois ela veio a falecer também, né? E eu não estava nesse jogo, não sei se era NBB já, ou era a LNB antes, né? E meu amigo Juliano Schmidt, né, assessor de imprensa do futsal, ele disse que foi o minuto de silêncio mais silencioso que ele ouviu no ginásio, assim, totalmente em silêncio por causa da Cláudia, que também, junto com a Doris, participava ali dos mesários e tudo mais, né? Sim. Inclusive agora no All-Star dia 21 a gente vai fazer uma homenagem para a arbitragem daquela época do NBB. Então a filha mais nova da Cláudia, ela não sabe, né? A prima da Cláudia que cria ela vai levar ela para receber a homenagem em nome da Cláudia. Que legal. Então a gente vai fazer assim realmente esse resgate da história, sabe? E a Cláudia e a minha tia, elas eram um encarne, né? Sim. E a Cláudia chegou a ser atleta também, né? Sim, mas não sei te dizer que época. A Cláudia foi atleta, a minha tia também foi, mas a minha tia foi mais da natação, né? Ah, sim.
depois que ela foi pro basquete. Talvez a minha mãe esteja assistindo e vai dizer que não, que é não sei o quê. Daqui a pouco minha mãe manda uma mensagem aí. Pode mandar, vai concorrer um par de ingressos, mãe da Priscila. E aí eu queria falar um pouco, que você falasse um pouco como é que está a Liga Norte hoje, como é que está essa situação, existem as competições, os times, como é que está essa... Sim, a gente tem o Citadino, né, adulto masculino. Quando tu comentou lá na época do site que tinham 10 equipes, chegou a ter 16 equipes, porque a Liga Norte foi a primeira liga a realmente colocar em prática o Citadino adulto amador, né? Que é para os atletas, ex-atletas e amantes do basquete. Eu digo 10, mas talvez era até mais, assim. Eu lembro que, eu acho que não era um número par, porque sempre tinha um que folgava, então talvez fosse, sei lá, 15 ou 13, mas eram muitos times, realmente. Hoje a gente está com 6 equipes, né? Uma de Araquari e as outras aqui de Joinville. E o Colégio Santos Anjos agora se filiou, então eles estão com um time também. Então, assim, a gente tem o Citadino todos os 2 domingos no mês, né? De acordo com o calendário, se não tiver feriado, enfim. E a gente tá no estadual sub-12. Antes o sub-12 e sub-13 era responsabilidade da liga, então a gente fazia os campeonatos aqui e classifica para a final do estadual. Agora a gente, esse ano, tá só com sub-12. Então a gente tá ali com 4 equipes, se eu não me engano, no masculino e 3 no feminino, agora eu não lembro de cabeça. E aí é isso. A gente agora, depois do All-Star, a gente quer fazer um torneio sub-14 e sub-16, porque são as categorias que ficam meio que de fora, né? Porque o 14 joga no 15 e o 16 jogaria no 17, mas não é todas as crianças que conseguem jogar, né? Sim. E o basquete em si, as ligas nas outras cidades do estado, assim, a federação tem apoiado bastante, tem conseguido gerar bons campeonatos também? Todas as ligas esse ano e desde faz uns 4 anos elas estão bem ativas. Depois da pandemia deu uma queda, mas como a gente ficou 1 ano e meio mais ou menos parado, então as ligas voltaram bem forte, né? Esse ano a gente está com bastante campeonato. Tem as etapas do 3x3, a nossa etapa do 3x3 vai ser agora em setembro em São Bento, até porque a cidade ali agora recebeu a reforma do Anis Gualberto, né? Então a gente vai fazer a etapa da Liga Norte ali. Então, assim, a região, ela tá bem movimentada, sabe? A gente agora também tem o Citadino desde o ano passado em Jaraguá. Então, a gente tá com um Citadino aqui e um Citadino lá em Jaraguá. Legal. E lá você disse que tá melhor que aqui até. Lá tá mais forte, o pessoal tá mais... É que lá as empresas, elas apoiam muito o esporte, né? Então, elas não apoiam só o futebol, ou o futsal, ou o basquete. Elas são engajadas no esporte em si, né? Então, lá em Jaraguá, eles têm muito apoio das empresas. E sobre o basquete 3x3, Renato, queria que você contasse um pouco dessa modalidade que, de repente, o pessoal não conhece muito, né? Conhecia mais, que chamava meio basquete de rua, né? E depois foi aperfeiçoando e foi indo à seleção brasileira, você participa, tem equipe, enfim, é uma coisa que se expandiu muito também, né? Sim, sim. O basquete 3x3 ele virou esporte olímpico em 2020, né? Então, depois dali, o basquete 3x3 hoje é o esporte que mais cresce no mundo. E eu, particularmente, eu comecei a jogar em 2021 basquete 3x3 com o Socas, que joga no Praia Clube, e o Will. Eles me chamaram. Eles falaram, tu tem característica para jogar o 3x3 e tal, acho que tu vai dar certo 3x3. Eu já tinha jogado 3x3, acho que, se eu não me engano, foi em 2015. Eu tinha jogado até com o Flex, um World Team, umas etapas lá em São Paulo, que na época eu morava em Jacareí, e daí tinha as etapas, a maioria das etapas do 3x3 nacional são tudo lá pro lado do Sudeste, que é Rio de Janeiro e São Paulo. E daí eu comecei a jogar o 3x3 e me apaixonei. É meu estilo de jogo. Daí eu me dei bem, peguei seleção brasileira, tudo. Em 2023 peguei seleção brasileira também. Ano passado eu acabei me machucando, né? Eu tô machucado, tô voltando de lesão ainda. Mas a federação também está fazendo bastante campeonato aqui, que nem a Pri acabou de falar. Essa etapa aí de São Bento eu vou conseguir participar, porque eu volto no início de agosto, né, a jogar, então provavelmente eu vou estar ativo para jogar. Não vejo a hora de voltar, na verdade, né? Mas é um esporte que está crescendo muito no Brasil, porque, tipo assim,
é um esporte de rua, né? Uhum. Querendo ou não, que tu falou, é um basquete de rua. Pensar no streetball, que é o basquete aquele da praça mesmo, o basquete 3x3 praticamente é isso, só que agora profissionalizou. A diferença do 3x3 não sei se todo mundo sabe, mas tipo assim, a posse de bola é 12 segundos. Uhum. A cada cesta ou tentativa de cesta do time, a bola tem que sair da linha dos três, Uhum. que não é linha dos três, é linha de dois, né? O 3x3 vale 2 pontos, em vez dos 3 pontos que quadra normal. Dentro da linha dos três, que é a linha dos dois, daí vale 1 ponto. Uhum. A partir da 7ª falta só cobra 2 lances livres. Uhum. Se eu ir para a sexta antes da 7ª falta, eu vou bater um lance livre só. Uhum. Entendeu? E daí, a partir da 10ª falta, 2 lances e posse. Então, tipo, é um jogo muito mais dinâmico. Porque é uma tabela só, né, para as duas equipes, né? Isso, é um jogo muito mais dinâmico, mais pegado ainda que o basquete quadra, né? Uhum. E por que o pessoal diz que você tem essa característica mais do 3x3? Porque tu é mais brigador ali, que tu precisa ter mais... É o biotipo mesmo, tipo, eu sou mais atlético. Uhum. Tipo, eu consigo correr, eu sempre fui muito atlético, de correr muito, saltar muito. Uhum. Então, tipo, é o estilo de jogo, né? Tipo, quem tem um físico bom, que eu tenho arremesso de fora também. Eu sou um cara grande, mas eu tenho arremesso de fora, então isso facilita também. Uhum. Então, eu sou um cara mais móvel também. Então, tipo assim, facilita mais para mim também. Tipo, muito mais pelo físico, né? Sim. Tipo, eu sempre me sobressaí pelo físico, né, no basquete. Mas com o tempo a gente vai aprimorando as técnicas e tal. E hoje em dia eu já tô bem melhor do que era há 15 anos quando eu cheguei aqui em Joinville, né? Quando eu cheguei em 2010. Mas o basquete 3x3 é um esporte apaixonante. Eu tenho um time aqui, eu tenho um time de 3x3 aqui meu, que é meu, dos meus companheiros de time, né? Que a gente resolveu fazer um time nosso mesmo, porque o 3x3 são 4 atletas, né? Então, tipo assim, é diferente do quadro. O 3x3 você pega 4 atletas, a gente pega 4, põe dentro do carro e vamos lá fazer a competição. O basquete quadra já é diferente, você tem que pegar 12 jogadores, mais o técnico, mais o auxiliar técnico, o preparador físico, mais o fisioterapeuta, o diretor. É muito mais custo, né? Mas muito... eu jogo profissionalmente já basquete há 20 anos, né? Então, tipo assim, eu tenho uma vivência boa e a gente acaba aprendendo muita coisa nesse meio, né? Então, tipo assim, a gente preferiu mesmo fazer esse 3x3, o nosso time, o intuito, quando a gente criou esse time, foi mais no intuito de nós se divertir, jogar, sem depender de ninguém. Sim. Entendeu? Nós mesmos correr atrás Mas é muito bom, é muito legal e, tipo assim, é um esporte que mais está crescendo no mundo, tanto que todo final de semana tem torneios. A federação, esse ano, eu acho que eles estão com 8 ou 10 etapas de 3x3. Ano passado, acho que era 6 etapas, 5 etapas. Então, tipo assim, a federação catarinense está de parabéns também por estar difundindo muito o basquete 3x3. E acaba difundindo o basquete em si, né? Todo, né? E eu só ia falar que você falou da tua altura em relação, eu lembro assim que lá nos anos 90, quando a gente via jogo de basquete, o cara de mais de 2 metros é um cara bem molengão, assim, que era aquele cara que conseguia fazer as cestas tinha mais força e lá dentro do garrafão conseguia fazer. E com o passar do tempo, o cara de 2 metros era um cara ágil que pulava, saltava e fazia tudo, né? Então é essa condição física que também veio melhorando com o tempo, né? Sim. Assim como a tecnologia melhorou muito nosso dia a dia no celular, a TV, tudo, na preparação física também mudou muito, né? O jeito de entender, hoje em dia não depende só do físico, né? Tipo, depende da cabeça também. Você tem que ter muitos grandes jogadores esportistas falam isso, né? Que depende muito da tua mentalidade também, né? Sim. Tipo, de você querer, de você não se abalar com algumas coisas que acontecem no dia a dia, um jogo que você perdeu, uma bola que você errou, entendeu? Tipo, então depende muito do teu físico, da tua preparação e da tua mente também, né? Tipo, porque tu tem que estar concentrado ali, tu não pode se abalar durante o jogo errou uma bola, é o fim do jogo, entendeu? E tipo assim, eu aprendi mais ainda jogando 3x3. Tipo, eu aprendi mais ainda jogando 3x3, porque o 3x3 é mais dinâmico ainda. No quadra, acaba que você erra uma bola, você volta para defender. No 3x3, se eu errei,
eu tenho que sair correndo já marcar o cara. Mas, tipo assim, em tiro curto, entendeu? Então é muito dinâmico, é muito rápido. É raciocínio rápido, entendeu? Tipo, trocar de posse, você já tem que sair com a bola, já fazer a cesta. Então, eu não sou padrão para falar, porque basquete, eu sou apaixonado por basquete. Então, tipo, pelo 3x3 também eu me apaixonei. Então, tipo, dei sorte também por ser meu estilo de jogo, né? E eu encaixei também no 3x3. Legal. Pessoal, você que está nos assistindo aí, está percebendo que o assunto é basquete, justamente porque a gente tem um evento muito legal aqui no dia 21, o All-Star Game Joinville, e a tradição volta às quadras, onde ex-atletas que vestiram a camisa do Joinville, os ex-técnicos também estarão aqui para fazer essa super festa, para lembrar daqueles bons tempos que o basquete participava das competições nacionais, lotava o ginásio. Então você vai ver aquelas estrelas que passaram por aqui, muita gente vai estar por aqui para você prestigiar esse evento. É um momento único para a gente resgatar essa modalidade que foi tão importante para a nossa cidade, né? E tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aí gosta muito da modalidade também. E lembrando que se você quiser concorrer a um par de ingressos, mande uma mensagem pelo WhatsApp 3451-9400. Qualquer mensagem, como falei, uma foto, uma lembrança do basquete, uma situação sua com basquete, ou só quero ganhar o par de ingressos e você já vai estar concorrendo. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais basquete aqui no TVBA Entrevista.